Bem-vindos ao Bicast, um espaço onde fé, cultura e curiosidade se encontram por aqui. Eu sou o Jaziel Monteiro e junto comigo está meu amigo Guilherme e nós vamos continuar nessa série no livro de Gênesis. Buenas, galera, que alegria estar aqui com vocês e vamos continuar a nossa jornada no livro de Gênesis. E o que temos da leitura de hoje? Então, nós vamos seguir o nosso cronograma, né? Lembrando que a sua jornada de fé com a Bíblia, ela começa por aqui. Nós vamos caminhar hoje no livro de Gênesis, falando um pouquinho sobre a história de Esaú e Jacó, a descendência de Abraão, né? No último episódio, nós falamos um pouquinho sobre a história de Abraão, sobre a promessa, sobre tudo que aconteceu nesse meio tempo, e hoje nós chegamos, então, a realmente no que aconteceu sobre a descendência que veio através de Isaac. Claro, antes de nós entrarmos na história, eu quero convidar você para que você se inscreva no nosso grupo no WhatsApp, acompanhe a leitura devocional, o nosso dia a dia, e ali você vai ser incentivado, mesmo que nunca tenha lido a Bíblia Sagrada, vai percorrer esse caminho junto com a gente vai te ajudar para que nós possamos juntos estar aprendendo um pouquinho mais sobre a história do que Deus deixou para nós na Bíblia Sagrada. Vamos começar um pouquinho hoje falando então sobre Gênesis ali, a partir do versículo 25 até o 36, né? Uma história bem específica falando sobre Esaú e Jacó, que são descendentes, né, de Isaac e Rebeca. Nós finalizamos o último episódio falando sobre Abraão, sobre a promessa de Deus sobre a vida dele, sobre Abraão não conseguir ver o cumprimento dessa promessa que estaria ela posta sobre Isaac. Abraão morre, é sepultado junto com Sara, seus filhos Isaac e Ismael, eles dão origem a grandes nações, né, grandes conflitos, que nós vivemos esses conflitos até hoje, e Isaac e Rebeca têm seus filhos gêmeos, Esaú, o primogênito, e Jacó, que a própria palavra diz que já vem ali grudado no seu calcanhar. Eu quero ler um versículo de Gênesis 25 e o versículo 23 que diz assim: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Já Deus dando esse spoiler do que estava acontecendo para Rebeca. Que notícia, hein? E é legal falar que eles eram irmãos, Esaú e Jacó, e o Esaú, ele era um guerreiro, ele era um caçador, e Jacó gostava muito de Esaú porque Esaú trazia a caça, né? Trazia as melhores comidas. Mas o Jacó, ele era um cara mais tranquilo, ele já ficava mais dentro do arraial, ali dentro do acampamento. E nesse Gênesis 25, já diz que um dia chegou Esaú cansado, né, da caça, e Jacó tinha preparado, né, uma comida deliciosa, né, uma lentilha ali com carne, coisa que às vezes quando a gente chega... Oh, delícia! E quando a gente chega cansado, mas é bom, né, uma comidinha assim, quentinha, depois do trabalho. Eu imagino que Esaú chegou ali e ele... pediu, né? E em vez de, né, o seu irmão simplesmente dar, porque é irmão, né? Ele negocia. Ele falou, não, eu vou te dar esse prato aqui, mas eu troco pelo o direito de primogenitura. Em vez de você ser o primogênito, eu vou ter esse direito de primogenitura. E esse direito, né, como a gente vê no Antigo Testamento, era muito importante, né? Porque todas as descendências, todas as heranças, tudo era principal para o primeiro filho, né? Já fala de Jesus, né, que é o único, né, mas fala que é o único primogênito, né, então fala dessa origem, né, do primeiro, né, da herança, da continuidade da família, né, da continuidade da promessa, e Esaú era o detentor disso, mas ele se vende por um prato de comida, e sabe que me pega muito nisso, assim, que às vezes a gente faz a mesma coisa, a gente
tem momentos que a gente tá cansado da nossa vida, tem momentos que a gente tá querendo desistir, tá com muita luta, com muita coisa, a gente não consegue ver as coisas com clareza, a gente não consegue ampliar a visão daquilo que tá acontecendo, e a gente quer desistir das nossas promessas, dos nossos objetivos, né? Daquilo que Deus colocou no nosso coração, do nosso propósito, por coisas banais, por, né, por comidas, por pratos, por desejos e delícias que o mundo oferece, que a sociedade oferece, mas coisas que vão comprometer aquilo que é o nosso destino, que é o nosso alvo. Dá uma pausa na história, no relato do que aconteceu, para um ensinamento que eu, desde criança, escutava isso dos meus pais, e creio que, né, Guilherme, você que nos acompanha, quem sabe também, muitas vezes escutou, que é uma primícia básica: nunca tome uma decisão com fome. Nunca vai no mercado fazer um rancho com fome, porque você não vai tomar a decisão certa. E nós vimos isso na palavra, na história acontecendo. E quando nós falamos aqui com fome, não estamos falando apenas de comida. Nós estamos falando apenas de uma fome humana. Espiritualmente, nós também falamos isso. Se você não está saciado, se você não está bem alimentado, possivelmente você vai tomar uma decisão errada que vai te trazer consequências ruins. Mais uma vez, nós olhando a história, né? Parece que a história vai se repetindo a cada episódio que a gente vai falando. Mas decisões que trazem consequências para nossa vida por decisões feitas de forma errada. Então, lembrando, tá com fome? Não toma decisão, se alimenta primeiro. Por isso, e é interessante, é importante a gente pensar, antes de fazer uma grande decisão na sua vida, tenha alinhado, né, tenha equilibrado, que a gente é corpo, alma e espírito. Se um deles está desregulado na balança, né, às vezes o espírito, né, você está numa busca tremenda, mas o seu corpo está faltando vitaminas, tudo isso vai ter uma química no seu cérebro e vai te trazer uma nuvem, né, sobre os seus pensamentos, vai trazer uma indecisão sobre o que você deve tomar, e por isso às vezes a gente toma algumas decisões erradas. E essa decisão Esaú tomou, então. No último versículo ele diz que Esaú desprezou o direito de primogenitura, né? Ele desprezou aquilo que ele tinha ganhado como herança. Quando nós falamos em desprezar, né, a troca da primogenitura, nós não estamos falando numa coisa simples, nós estamos falando de uma coisa banal, não é um carro que tu vende hoje e depois tu pode comprar um melhor. Nós estamos falando de uma promessa de Deus que vinha, né, naquela época tinha um valor imensurável, não tinha como mensurar esse valor, porque ele tinha o direito da bênção, ele tinha o direito a administrar todas as coisas que, quando seu pai viesse a falecer, então, vamos dizer, essa herança toda ficava sob responsabilidade dele, e o principal, como nós estamos falando numa época de patriarcas, numa época onde Deus se manifestava para a família através de um patriarca, nós estamos falando de uma ligação, um relacionamento muito mais próximo de Deus, que era o direito que ele estava desprezando. Mais uma vez, o homem desprezando o plano que Deus tinha de estar próximo dele por um prato de comida. Pela própria vontade, né? Pelas próprias vontades, para suprir uma necessidade momentânea. Verdade. Né? Quando nós olhamos isso em várias perspectivas, no mundo dos negócios ou de qualquer outra perspectiva que nós olharmos, humana, espiritual, em todas elas, quando nós não temos uma visão ampla a longo prazo, nós queremos suprir uma necessidade momentânea, lá na frente vai fazer falta de alguma forma. Né? Ele não estava olhando sobre a primogenitura como um todo daquilo que Deus havia prometido para ele. Mas ele olhou, de que me basta, né? A palavra fala, o versículo, nós podemos buscar e recapitular, mas a palavra fala que ele comenta, de que me adianta a primogenitura se eu tô com fome? De que me adianta a bênção de Deus se eu tô perecendo com fome aqui agora? Como se fosse morrer, né? Já dizia minha mãe que com fome a gente fica até 3 dias e não vai morrer por isso. Mas o desejo de satisfazer a própria carne no momento faz com que ele lance fora um grande propósito que Deus tinha na vida dele através da primogenitura que lhe daria esse direito que nós estamos falando aqui. Verdade. E também pensando de como o decorrer da história, tá, mas
ele recebeu a promessa do irmão, né? Mas como ele poderia receber a bênção do pai? Né? Porque o Não pai... assinou o contrato, né? Porque o pai que abençoa para dar a continuidade, para dar a primogenitura. E a gente vê que o Jacó já estava velho, né? Já estava no seu idoso e já estava prestes a falecer. E seria um momento que ele abençoaria, né? O seu primogênito. E Isaac, né? Ah, perdão. O Jacó era que estava ali tentando granjear uma herança que ele não tinha, né? Isaac já estava ali. Já estava velho, já estava pronto a ir para uma melhor. e seria um momento dele abençoar Esaú, que era o primogênito, né? Que era uma bênção, uma promessa, uma declaração, todo um ato, né, que era consumado já de cultura, e ali acontece um engano, né? Já acontece uma troca, né? Que a mãe de Jacó, a mãe de Jacó, acertei? Isso, acertou. A mãe de Jacó, a esposa de Isaac, ajuda Jacó a desenrolar isso, né? Aproveita um momento de fragilidade, coloca os pelos, né? Porque era a característica de Esaú em Jacó, para que consiga enganar e ele ser abençoado. E isso acontece, isso realmente acontece. E aí começa aquilo que a gente ouviu lá, que era a promessa que ia haver uma briga, né? E daí E o maior serviria o menor. E Esaú fica furioso com isso, né? Quando ele sabe do que aconteceu, né? Porque a história, nós vamos ver a perspicaz, né, da mãe, quando Rebeca, ela quer, né, desenrolar toda essa história e fazer cumprir com o que Jacó havia recebido de Esaú, então a primogenitura, nós vimos a história que ela fala para Esaú, não, vai lá, vai caçar, vai atrás de uma carne, vai para a rua, que é onde tu costuma estar sempre, e Jacó, que costuma estar sempre aqui do meu lado, sempre perto de mim, nos afazeres do lar, na volta de casa, quem sabe mais próximo daquela mãe, porque a própria Bíblia falava, né, que Isaac, ele tinha... Não vamos dizer uma predileção, mas quem sabe ele tinha um apego maior por Esaú, porque era um caçador, um homem valente, que ia lá e buscava carne para dentro de casa, trazia o sustento, provisão. E Jacó, ele ficava ali mais administrando aquilo que chegava até em casa, né? E aí vem todo o desenrolar da história, quando Rebeca, né, ela faz essa artimanha de olhar, já que Isaac já não está enxergando muito bem, mas ele conhece que Esaú ele é mais peludo. Então, eu vou pegar aqui uns pelos de animais, vou colocar por cima e vou levar lá, porque agora chegou a hora de ele abençoar o primogênito. E a gente nota, a gente vê, a gente percebe que hoje... ainda há, né? Como o Salomão disse, não há nada de novo debaixo do céu, né? Ainda há muitas brigas, há muitas guerras entre as famílias por causa disso, né? Que as pessoas preferem perder a paz, perder o sono e ir contra seus próprios irmãos por dinheiro, por poder, por visibilidade, seja vários motivos, né? Mas a gente ouve muitas histórias de pessoas que vão contra seus próprios irmãos, né? Que tentam passar perna, enganar, para serem favorecidos, né? Já virou até série de Netflix, né? Verdade. Irmãos brigando, matando os próprios pais para tentar colocar as mãos na herança que não era para ser algo para acontecer na hora, né? Não. Era para ter um momento certo dessa herança chegar. Mas enfim, voltando aqui para Esaú e Jacó, quando Isaac ele traz essa bênção, então, agora para Jacó e não para Esaú, aí imagina, Esaú quando chega em casa e vê, poxa, agora passou, perdi, né? Quando eu vendi lá por um prato de comida, eu não achei que seria tão sério. Agora perdi a minha bênção de primogenitura. Eu imagino que Jacó, como ele já era o mais fraquinho, já ficava mais em casa mesmo, teve que sair correndo na hora. Porque a palavra fala que Esaú ele ficou enfurecido, ele queria ir atrás de Jacó. E ele foge. Quando ele foge, quando ele entra em fuga, ele vai para a casa do seu tio,
Lá ele começa a trabalhar, isso mais uma vez uma artimanha, né, da mãe, dizer, ó, vai lá pra casa do teu tio, vai lá, trabalha com ele, fica lá um tempo, que quando Esaú ele ficar aqui mais tranquilo, daí a gente começa a conversar com ele, né? E Jacó, ele vai lá, então começa toda a história a se desenrolar, né? Quando ele vai lá, ele conhece uma das filhas, ele se apaixona por Raquel, ele quer casar com ela, seu tio, vamos dizer que vai pagar na mesma moeda, É verdade. de certa Voltou, forma, né? de certa forma acabou voltando para ele aquilo que ele tinha cometido, plantado, né? Colheita, mais uma vez, aquilo que ele plantou. E quando ele faz a proposta de trabalhar 7 anos para casar com Raquel, ele trabalha os 7 anos, quando chega no momento dele desfrutar da promessa. Cara, isso aí, hein? É incrível, né? Vamos desfrutar da promessa agora. Ah, chegou o dia de casar com a Raquel. Ele disse, não, aqui em casa tem uma regra, né? Casa a primeira filha mais velha. E era a Lia, a filha mais velha, então tu vai casar com a Lia, não é mais com a Raquel. Eu já fico pensando quase num negócio de cinema, assim, né? Que é ele chegando, assim, no altar, né? E daí ele vai olhar pra noiva. Opa, mas não era essa minha noiva! E a irmã, como assim, né? Que pesadelo, né? Não, e ele era apaixonado por Raquel, né? Tanto é que, poxa, Que ele trabalhou mais. Trabalhou 7 anos sem cobrar por aquilo pra se casar com a Raquel. E quando acontece essa troca, né, de esposas aí, vai casar com a Lia, então, mas ele se dispõe, não, então eu trabalho mais 7 anos para casar com aquela que eu sou apaixonado, com a Raquel, e tudo isso vai depois, né, desenrolar da história, da linhagem de Raquel, que vai vir em todos os próximos episódios que nós vamos estar falando aí também. Mas para que nós possamos fechar essa ponta e trazer essa história de Esaú e Jacó, né, mais uma vez, de certa forma, uma tipologia bíblica, nos trazendo demonstrações de uma ruptura e uma reconciliação. Quando chega o momento da história em que Jacó ele passa tempo trabalhando, ele casa com Raquel e ele pensa, agora eu tenho que voltar e pedir perdão, né, por aquilo que eu fiz. A colheita eu já tive que colher, de certa forma, mas eu preciso dessa reconciliação com meu irmão e com a minha família, para que volte e se cumpra, né? Esse ato de reconciliação que havia sido desenhado lá atrás pela sua família, pela sua mãe, e ele tem essa volta para casa, que isso traz todo um contexto da história, de quando ele vem, de quando ele guerreia com o anjo, de quando ele pede a sua bênção e ele precisa dessa bênção para chegar de volta e não ser morto por Esaú. Imagino que ele estava com bastante medo, né? Já havia sido logrado pelo tio, já havia colhido algumas coisas que ele tinha plantado. Ele pensa agora, será que a colheita, quando eu chegar, vai ser a minha morte? Ou será que eu vou receber o perdão do meu irmão? Isso é uma história que fica como um aviso, né? Para nós, porque toda a plantação, ela sempre vai ter um momento de colheita. A história conta que quando Jacó ele tá voltando e no meio do caminho ele encontra, né, ele pede que a sua família fique um pouco mais atrás, ele vai um pouco mais à frente, ali com suas... ele tem a sabedoria de enviar, né, à frente dele para chegar até Esaú as suas criações, jumentos, bois, mandar uns presentinhos para dizer assim, ó, ameniza a minha chegada, que eu quero chegar num tempo de paz. Eu não quero chegar com briga aqui, eu quero chegar num tempo de paz para ter essa reconciliação. Mas no meio do caminho, quando Jacó ele tem esse momento com o anjo, até já virou hino, né, corinho na nossa igreja, como a gente falava, que Jacó segurou o anjo, não deixou subir, até chegar o momento de dizer, me dá a minha bênção para que depois tu vá embora, porque sem a tua bênção eu não quero voltar para ter esse encontro com o Esaú. O que tu acha que passou na cabeça de Jacó? O que estava passando por esse momento de reconciliação que ele tinha que chegar e falar com o irmão que ele havia feito a maior traição, né? Desde o tempo de aproveitar da fome dele, de se aproveitar de algo que ele estava passando naquele momento para ter essa primogenitura, esse direito e tudo que ele estava vivendo no momento presente. Foi uma luta de cinema, né? Porque foi até de manhã, né? Foi um tempo extenso ali de luta. E
né, com a determinação de Jacó de ir atrás daquele objetivo. E eu acho que o objetivo maior era talvez ser curado dele mesmo, né? Ser curado daquilo que cercou ele a vida toda, né? Esse momento de engano, esse momento de, né? O seu irmão, depois passou lá pelo seu tio, né? Todos esses momentos ele queria chegar na redenção, ele queria chegar no estado de plenitude, né? E ele tem essa luta e o seu nome é mudado, né? O seu nome é mudado. De Jacó, ele passa a ser Israel. E isso é incrível porque Israel hoje, né, é uma nação, né, e conta toda uma história daquilo que a gente acredita, né, toda uma cultura. Mas principalmente não é só um nome, né? É um significado, né? É um caráter, é tudo que está em volta disso, né? Não só de um nome. E eu acho que o principal era que ele não voltasse ao seu Jacó. Não voltasse com os antigos, né? Os antigos atos, com as antigos tratos, as antigas atitudes. E fala que ele foi tocado na coxa, né? Ele foi ferido, né? Na coxa ali, né? Nessa luta, né? E mostra que sempre que a gente tem um encontro com Deus, a gente tem um toque, a gente tem um impacto, né? E esse encontro com Deus, sempre que a gente seja num momento de dificuldade, num momento de vencer, num momento de lutar, às vezes num culto, ou em casa, ou pode ser em qualquer lugar esse momento, mas sempre que a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, ele tira algo nosso, ele transforma um pouquinho, ele lapida um pouco mais. E eu acho que foi isso que aconteceu com Jacó, que se torna Israel nesse momento. E ele tem êxito naquilo que ele buscou. Amém. Quando nós falamos nessa troca de nome, não é simplesmente, né, de ir lá no cartório e pedir para trocar o nome. Nós conhecendo a história da Bíblia Sagrada nos tempos antigos, o nome ele não era simplesmente uma definição de um artista da televisão ou de alguém famoso, não. Ele era o significado de quem era a pessoa, né? E Jacó, até então, conhecido como enganador, conhecido como aquele que havia passado o sermão para trás, ele precisava mudar essa perspectiva sobre a vida dele. Não apenas o nome, mas mudar quem ele era, quem ele havia se tornado, para se tornar alguém novo em Deus. Mais uma vez nós olhando. Um encontro com Deus que muda a trajetória de uma pessoa, muda a vida, muda a história, muda quem ele era, muda os pecados que ele havia cometido para que ele tenha uma nova história a acontecer, uma nova jornada trilhada aqui para frente. Assim como nós, né? Assim como nós, quando nos encontramos com Deus, que entendemos quem é Jesus, quem é Deus, a gente muda a nossa história. A gente muda os nossos propósitos, né? A gente começa a caminhar para um alvo com um propósito e com pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar, né? E como é importante esse encontro, né? Como é importante, muito. Porque ele tinha uma decisão de mudar de vida. Já pensou se ele fosse direto até Esaú e ele não tivesse tido esse encontro com Deus? Se ele continuasse como Jacó, se ele continuasse o enganador, ele ia chegar provavelmente tentando enganar o irmão de novo, passar a perna. E aí eu não sei se ele estaria vivo, né? Verdade. Se a história ia continuar. Porque como é importante quando nós temos essa decisão na nossa vida, nós decidimos mudar de vida, viemos a um culto, viemos à igreja, temos esse encontro com Deus, permitimos sermos tocados por Ele. Porque a gente sempre fala uma frase de pregador, né? Que muitas vezes nós entramos no culto, mas não deixamos o culto entrar na nossa vida. Nós entramos na igreja, mas nós não fizemos parte disso. Então, muitas vezes você vai até a igreja, você vai até o encontro com Deus, onde Deus está presente, mas você não se permite ser tocado por Ele. E quando nós nos permitimos ser tocado pelo Senhor, Ele muda aquilo que tem em nós. Muda a nossa vida, muda quem nós somos, né? E o nosso eu de pecados, de erros, de muitas coisas que não agradariam a Deus e nem as pessoas que estão à nossa volta, nós nos permitindo ser tocados por Ele, Ele modifica tudo isso e nos faz novas criaturas, né? E Deus olha para Jacó e diz, a partir de agora teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel.
será uma nova pessoa, será até hoje, né? A Bíblia Sagrada tem promessa por quem ora pelo povo de Israel, tem promessa por quem ora pelo povo de Deus, que foi o povo escolhido pelo Senhor. E nós olhamos aí, poxa, Deus escolheu o Jacó? Deus escolheu o enganador? Só que na verdade aí tem um estalo que traz na nossa mente, né? Deus ele escolheu Israel, ele não escolheu o enganador. O enganador, ele finalizou a vida ali. Ele finalizou aquele ponto ali, porque a partir de que é transformado por Deus, né, já diz a palavra, nós somos transformados, morreu o velho homem. O velho homem ficou para trás, agora nova criatura sou. Porque Cristo ele faz essa transformação na nossa vida quando nós decidimos ser tocados por ele. Amém. Lindo, lindo isso aí. É. E no fim, o final é feliz, porque depois de tantas brigas, de tantos problemas ali que os irmãos enfrentaram, né? O que era para ser uma grande amizade, uma grande bênção, e transformou em tantas guerras, mas no final eles se reconciliam. Né? Amém. Há uma reconciliação e a importância do perdão, né? Como é importante a gente perdoar e a gente ser perdoado, né? Porque é a base, né? A base daquilo que a gente acredita, né? Se Jesus não perdoasse os nossos pecados, né? O que seria de nós? E por isso a gente precisa perdoar também. Amém. A história de Esaú e Jacó ela é uma narrativa cheia de temas como engano, ganância, arrependimento, perdão. E ela mostra como, apesar dos erros e conflitos, há um espaço, sim, para a reconciliação e o cumprimento do plano divino que se realizou conforme a profecia que foi dada lá para Rebeca, que nós lemos no início do episódio de hoje, né? Com Jacó recebendo a bênção de Deus e se tornando patriarca das tribos de Israel, né? O menor servindo, o maior sendo servido pelo menor. Então, Esaú agora sendo servido e tendo patriarca, Israel, essa nova pessoa, esse novo forjado, esse novo homem em Jacó, para que ele fosse patriarca. E assim nós encerramos mais um episódio falando sobre a série do livro de Gênesis, sobre tão importante história de Esaú e Jacó, que assim como nós iniciamos falando sobre Abraão, o pai da fé, falando sobre a base de tudo no livro de Gênesis, agora Israel ele é a base do restante da história. Quando nós iniciamos ali falando de Israel, falando de sua descendência, de tudo que vai acontecer até chegar em Jesus Cristo, no Novo Testamento. Então tudo isso dá essa base para que nós possamos caminhar pela Bíblia Sagrada e tendo um pouquinho mais de conhecimento, uma pedrinha a mais no nosso alicerce, para que a gente possa construir essa história, dessa narrativa na Bíblia Sagrada que ficou tão bem exposta para que nós possamos aprender um pouquinho mais de Jesus e do plano, do propósito que ele tem sobre as nossas vidas. Eu desde já quero agradecer a presença de vocês nesse episódio, convido vocês a continuarem, estar inscritos no canal, ativa o sininho para que estejam sempre recebendo novidades, novos vídeos, para que você continue nessa história, nessa jornada com a gente. Vai ser uma bênção nós estarmos aqui trilhando essa jornada juntos pela Bíblia Sagrada. É importante que você continue acompanhando, continue lendo, porque a gente tirou alguns destaques aqui para você. Mas se você ler, se você mesmo ler, você vai encontrar coisas ainda mais incríveis e Deus vai te revelar coisas muito grandes sobre a Bíblia. A Bíblia é cheia de detalhes. Então continue na leitura, continue acompanhando o nosso canal, curte, segue aí. E obrigado e até uma próxima.